um cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso. Boa noite, irmãos. Irmãos, mais uma vez nós estamos aqui para o estudo da Palavra do Senhor, nessa condição de pandemia, motivo pelo qual nós estamos fazendo virtualmente. Mas queira Deus, estejamos no fim dessa condição, que, sem dúvida, foi muito importante nesse período de pandemia. Amém, meus irmãos? Queremos desejar a todos uma noite de paz e alegria, de comunhão espiritual com o Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero falar a respeito de dois conceitos muito presentes na nossa vida e que são conceitos já falados, estudados, refletidos desde outros tempos, desde o Antigo Testamento. Trata-se de dois conceitos. O conceito de Moloque e o conceito de Mamon. Moloque é o rei do mundo, é o tido como Deus do mundo, é o Senhor do mundo, no sentido idólatra da palavra, porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é o que fez o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. E Mamon é um símbolo de riqueza, é o símbolo daquilo que todo ser humano, quase que indiscriminadamente, está correndo atrás, está preocupado, está ocupando seu coração, ocupando sua mente em busca de riqueza, de prestígio, de status, de tudo aquilo que nos concede honra, que nos vangloria. Então, meus irmãos, por isso nós vamos falar a esse respeito hoje. No dicionário bíblico, a palavra Moloque quer dizer Deus Supremo dos Amonitas, também chamado de Milcom e de Malcã, seu culto
que incluía o sacrifício de crianças, foi incentivado por Salomão. Isso, como eu sugeri essa semana, que fizesse uma leitura de 1 Reis, capítulo 11, versos 5, 7 e 33. E também 2 Reis, capítulo 23, versos 10 e 13. E esse fala a respeito do significado da palavra Moloque. A palavra mamon, diz o dicionário bíblico, palavra aramaica, que significa riquezas, as quais pode tornar-se um Deus para as pessoas. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias, a cada dia que passa, dá para a gente perceber que as coisas apertam dia a dia, as situações se complicam dia a dia, apesar de tanta tecnologia, tanto conforto, tantos avanços, mas em cada um, em per si, reside dificuldades, incerteza, ainda que às vezes sentimos que estamos no auge da felicidade, mas todos nós, no fundo, sentimos uma insegurança, uma falta de direção. Todos nós que eu digo, todos nós os seres humanos, em especial aqueles que não alcançarem da salvação em Cristo Jesus. Porque, irmãos, Deus fala ao seu povo, aos salvos em Cristo Jesus. Meus irmãos, o 1 Reis, capítulo 11, verso 5, diz assim: Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Abominação dos Amonitas porque é o Deus o qual os Amonitas adoravam. Os Amonitas prestavam sacrifício, glorificavam o nome de um Deus inexistente, um Deus criado pelo próprio ser humano. No verso 7 diz que nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação dos Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Deus, outros deuses, o Deus de Quemos, que é Deus dos Moabitas, e também o Moloque, que é uma abominação aos Amonitas. O verso 33 diz que, porque Salomão me deixou e se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemo, deus de Moabe, a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andou nos meus caminhos para fazer o que é reto perante mim, a saber, os meus estatutos, os meus juízos, como fez Davi, seu pai. Esse verso 33 aqui, num outro contexto, Deus está dizendo que Salomão não cumpriu aquilo que o seu pai Davi cumpriu, motivo pelos quais Salomão recebeu o reinado pela graça de aquilo tudo que foi Davi perante Deus. Que a Bíblia diz que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, este capítulo de 1 Reis, capítulo 11, diz que
revela as idolatrias do rei Salomão. Em 2 Reis, capítulo 23, versos 10 e 13, a palavra diz que também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou a sua filha como sacrifício a Moloque. O rei profanou também os altos que estavam de frente a Jerusalém, a mão direita do monte da destruição, os quais edificaram a Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos sidônios, e para Quemos, abominação dos moabitas, e para Milcom, abominação dos filhos de Amon. Meus irmãos, este capítulo de 2 Reis 23 revela as atitudes do rei Josias. Mamon, símbolo da ambição por riqueza de todas as naturezas. Meus irmãos, está dizendo aqui que com a morte do rei Salomão, o seu filho Josias assumiu o reinado. E ele trouxe uma concepção totalmente diferente. O rei Josias, um homem temente a Deus, um homem de um coração diferente. E ele trouxe, então, várias situações que trouxeram uma paz para o povo israelita. Um homem agindo de uma forma diferente. Então, meus irmãos, nós vamos ver aqui que o verso O verso 13 diz que o rei profanou também os altos que estavam de frente de Jerusalém, dizendo que Salomão profanou também os altos que estavam de frente de Jerusalém, a mão direita do monte da destruição, os quais edificaram Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação do Sidônio para Quem, abominação dos Moabitas e para Milcom, abominação. Veja, meus irmãos, que situação. Falando, nós vamos ver nesse capítulo que Josias trouxe essa concepção diferente. Onde nós vamos ver que Mamon, que nós entendemos como riqueza, como dinheiro, como importância, isso também que era aquilo que o povo buscava, aquilo que o rei, o senhor do mundo, pregava, buscava, incentivava, isso nós herdamos. Hoje a nossa vida também, muitas vezes, nós buscamos deuses inexistentes. Quando nós buscamos tantas crenças em religiões, tantas crenças em estados, tantas crenças em riquezas monetárias, financeiras, achando que com a riqueza financeira nós chegamos ao apogeu da nossa felicidade. Isso é que muito ocupa a nossa vida. Nós andamos na caminhada por esse tempo, esse mundo, sempre na busca das riquezas, das importâncias, das condições econômicas sociais, das importâncias sociais perante aos demais. Isso é que tem ocupado o nosso tempo nessa nossa vida. Porque o homem
quando ele alcança a salvação em Cristo Jesus, nada disso tem mais valor para ele. Porque esse valor é um valor figurado. Esse é um valor que realmente não nos traz nenhuma importância. Meus irmãos, o homem carece da paz em Cristo Jesus. Nós precisamos de viver uma vida aqui de paz, nós precisamos de entender que nós somos espíritos encarnados numa trajetória terrestre muito limitada. Que nós precisamos de entender isso nós só podemos entender pelo ensinamento do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, vejamos que em Mateus, no capítulo 6, nos versos 19 ao 21, diz como contexto os tesouros do céu. Diz no verso 19: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Isso é a riqueza espiritual, é a riqueza do Espírito, é a riqueza de andar com Cristo Jesus. 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Esse verso 21 diz que quando nós estamos na busca da riqueza, na busca da importância, na busca disso, na busca daquilo, nesse campo da humanidade, nós estamos aqui colocando nosso tesouro no nosso coração. Este que nós consideramos como nosso tesouro, a riqueza, as importâncias, está tomando conta do nosso coração. Tornou-se o nosso Deus, tornou-se o nosso tesouro, tornou-se a nossa realização, tornou-se a nossa busca. Meus irmãos, no verso 22 e 23, no contexto fala a luz e as trevas. E diz assim, verso 22, no mesmo capítulo de Mateus: são os olhos, lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, não é a luz que é boa, é seus olhos, é nossos olhos que precisam ser bons. Todo o teu corpo será luminoso. Porém, se os teus olhos, se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo estará em trevas. Portanto, acaso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Meus irmãos, está em nós. Depende de nós. Nós precisamos sair da hipocrisia de ver as trevas nos outros e perceber as trevas que há em nós. No mesmo capítulo 6 de Mateus, lembrando que Jesus proferiu essas palavras no Sermão do Monte. E ele diz no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus na pessoa de Jesus e a busca pela riqueza, a busca pela importância, a busca disso, a busca daquilo. Diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Meus irmãos, isso não quer dizer aqui que nós não devemos trabalhar,
que nós não devemos estudar, que nós não devemos progredir. Sim, mas não podemos ter isso como fim. Mas nós temos que ter como nosso fim, o nosso caminhar espiritualmente na pessoa de Jesus. Por isso que lá no mesmo capítulo, no verso 33, a palavra diz que buscai em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e as demais coisas nos será acrescentada. Meus irmãos, viver o Evangelho é de fato viver o céu aqui e agora. Não viver o Evangelho é viver o inferno aqui e agora. Meus irmãos, nós precisamos de destacar isso com muita seriedade. Eu falo primeiro para mim. Não há como fingir de discípulo de Jesus. É ou não é? O próprio Jesus diz que prefiro o frio ao morno. Porque a palavra diz que quando ele é morno, ele está ao ponto de vomitar. Porque quando é o frio, é falta de conhecimento. O quente é convicção. O morno está em cima do muro, não está em uma coisa, não é nem discípulo e nem nada. Ele não é nada. Ele é apenas humorista. Por isso, meus irmãos, não pela palavra do homem, mas pelo revelar do Espírito Santo em cada coração, precisamos de tomar uma posição. Meus irmãos, em Atos, capítulo 7, versículo 42 ao 44, diz que, mas, Atos, meus irmãos, antes de qualquer coisa, de fazer um comentário, eu quero lembrar aos irmãos que Atos é a palavra atos, de ação, de atitude. Atos é a igreja invisível de Jesus Cristo caminhando pela face da terra, dando testemunho do amor de Cristo, dando testemunho da convicção daquele que está em Cristo. Ele vai agindo, ele vai testemunhando. Ele não vai falando, ele não vai fazendo festa, não vai gritando, não. Ele não vai impondo, ele não vai dando vibrada na cara de ninguém. Ele não tem um estereótipo de crente ou de religioso, não. Ele é uma pessoa comum. Lembra-se que quando Judas chegou para trair Jesus, houve a necessidade dele ir beijar Jesus, porque Jesus é comum como os outros. Muitos crentes estão achando que são Jesus que está na terra, pelo amor de Deus. Então nós precisamos de caminhar, é o ato dos discípulos, a andar normalmente, a trabalhar, a criar família, a estudar, a fazer isso aqui, mas com dignidade de um discípulo de Jesus. Se nós não temos isso conosco, vamos clamar ao Senhor para que nos conceda essa bênção. Por isso, em Atos 7, no verso 42 ao 44, diz assim: mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, porventura me oferecesse vítimas e sacrifício no deserto, pelo espaço de 40 anos. Deus está dizendo aqui em Atos, a transmissão das palavras de profetas, que não diz qual foi o profeta aqui, mas diz que, mas Deus se afastou daqueles que não ainda quebraram seu coração ao reconhecimento que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador.
Aí diz que Deus se afastou deles e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, ó povo que diz salvo hoje, que diz que é evangélico, porventura me oferecesses vítimas ou sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos, ou eu suprir todas as necessidades que vocês tiveram ali naqueles 40 anos pelo deserto, que esse deserto quer dizer a nossa caminhada aqui hoje, do nosso nascer até o nosso partir. Esse é o nosso deserto. Deus está perguntando. 43. E acaso não levantaste o tabernáculo de Moloque, o culto a Moloque, e a estrela dos deuses Refã, figuras que fizeste para as adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Sabe o que é além da Babilônia? É além da terra, é no mundo espiritual, do mundo, do mal. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Está dizendo que Jesus já estava presente junto àqueles que caminharam naquele deserto. Como determinar aquele que disse a Moisés que eu fizesse, segundo o modelo que ele tinha visto. E Jesus está no nosso meio através do Espírito Santo. Meus irmãos, refletimos sobre isso. Está vendo todas essas dificuldades, esse engano, esse mundo mau, esse mundo antipático que nós temos vivido nele? E são as consequências das nossas desobediências. Por isso a salvação em Cristo Jesus, a saída do caldeirão, Jesus vem, a salvação de Jesus é te tirar do caldeirão do mundo e te dar vida espiritual nele. Lembrando-nos que Deus fala ao seu povo, o salvo. Deus fala para os salvos. Cada um de nós, ouvintes, perguntemos a nós mesmos: Deus tem falado comigo? Comigo? Deus tem falado contigo? Na pessoa de Jesus? Pelo amor do Espírito Santo? Essa é a pergunta que fica aí para nós. Deus tem falado comigo? Deus tem falado contigo? Meus irmãos, nós temos que agradecer todos os dias da vida. Se o mundo está nessa balbúrdia, nessa calamidade, nós temos que glorificar a Deus que nos concedeu a salvação em Cristo Jesus. Que essa palavra sirva para a nossa reflexão em todos os momentos da nossa vida, no nosso trabalho, no nosso convívio social, no nosso relacionamento, nas nossas atitudes, para que possamos ser verdadeiro testemunho em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos.